agradecer pelo convite imerecido do canteiro de fraternidade, que recebo, né, esse convite sempre com muita felicidade para nós refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre a nossa tão amada doutrina espírita. Duas boas-vindas a todos que nos ouvem nesse momento, que se unem conosco psiquicamente, pelos laços invisíveis da internet. Fiquem à vontade para postar seus comentários, perguntas, reflexões. Acredito que teremos um momento oportuno para isso. E hoje o nosso tema é um tema fundamental na doutrina espírita, talvez a resposta à inquietação de muitos nós. É um tema que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dedicou um capítulo específico, que é o livre-arbítrio, e que a doutrina espírita nos mostra, nos elucida de maneira tão especial. Nós somos livres, mas quanto livres? Absolutamente livres? A nossa liberdade pode ser cerceada em determinadas condições? A nossa liberdade tem a ver com a responsabilidade sobre os nossos atos? Quanto mais evoluídos moralmente, mais ou menos livres nós somos. O nosso destino está traçado e o planejamento reencarnatório é trilha ou trilho? E a vontade de Deus ao nosso respeito? Cerceia a nossa vontade ou ele respeita a nossa liberdade individual? E se com minha liberdade individual eu agredir o outro, invadir a liberdade do outro, quais são as consequências? Isso fica de algum modo gravado e a lei de causa e efeito age nesse sentido? Então, todas essas são questões que cerceiam, ou melhor, que cercam o tema do livre-arbítrio e que a gente, com muita humildade e fé em Deus, vai tentar trazer aqui hoje. Bom, Leon Denis, nessa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 22, quando ele vai falar na terceira parte da obra, As Potências da Alma, vai colocar que a liberdade é a condição necessária da alma humana e que sem ela, a própria alma humana, o ser imortal, não poderia construir o seu destino. Talvez essa seja, ao lado da consciência, né, a grande diferença quando nós somos iniciados no reino nominal em relação aos outros animais. Nós temos a liberdade, independente do nível ou do grau, mas sempre temos o poder de decidir sobre alguma coisa. O Espiritismo nos elucida que mesmo que agora nós não tenhamos plenas condições de decidir, seja porque permanecemos em situações atávicas, má formações genéticas, formação neuronal prejudicada, um desenvolvimento cognitivo um tanto quanto retardado ou outras situações atávicas, nós sempre temos condição de decidir sobre um caminho ou outro, por mais que as nossas opções estejam restringidas. E isso é importante para que nós tenhamos a condição de agir de acordo com a nossa consciência e esse também seja um dos móveis de evolução moral da criatura. E em O Livro dos Espíritos, notadamente na questão 825, os imortais vão elucidar a Kardec que essa liberdade absoluta que muitos de nós ansiamos, rebeliões, guerras, revoluções inteiras foram arquitetadas ao longo dos tempos e levaram como estandarte o tema da liberdade. Então, os imortais vão dizer que essa liberdade absoluta, uma liberdade sem consequências, ela não existe. Porque desde que nós somos colocados na vida de convivência, temos naturais limites que precisamos respeitar justamente para não violentar o direito à liberdade dos outros. Desde que precisamos uns dos outros, a nossa liberdade não é absoluta. E o interessante
é a gente pensar nos grandes paradoxos da nossa sociedade atual. Porque, em geral, nós ansiamos pela liberdade, mas morremos de medo da solidão. Isso é um discurso, né, muito comum na nossa sociedade atual, desde os jovens. Às vezes a gente ouve, né, de crianças que não aceitam certas restrições impostas pelos pais, dizendo que a disciplina é muito perversa, impede eles de terem momentos de felicidade e gostariam, por exemplo, de que a vida fosse apenas os doces e as brincadeiras, com a não necessidade de ter as pequenas responsabilidades, por exemplo, das atividades escolares ou pequenas responsabilidades dentro de casa, na organização, por exemplo, do próprio espaço. À medida que nós crescemos, continuamos ansiando por essa liberdade quando, por exemplo, na adolescência, naturalmente, a gente passa a pertencer a círculos sociais, fazer parte de grupos e, eventualmente, queremos, expandir essa liberdade para fora do círculo doméstico, inclusive testar até que ponto nós podemos ir, e em geral a nossa tratativa com os pais se dá justamente na base da responsabilidade. Já somos grandes o suficiente para perceber o impacto das nossas ações, nos responsabilizar por isso e, portanto, merecemos mais liberdade e confiança para irmos além. Quando somos adultos, donos de nós mesmos, da nossa consciência, da nossa independência financeira, ansiamos pela liberdade afetiva, de poder nos relacionarmos com pessoas, conhecer certos países, culturas diferentes, ter a possibilidade de ir e vir. Até que vem um fenômeno, como por exemplo o fenômeno da pandemia, que e em nome da saúde coletiva, em nome da preservação das nossas vidas e das vidas dos outros, eventualmente precisa cercear essa nossa liberdade de viajar como gostaríamos ou confraternizar como gostaríamos, por conta da necessidade de conter a disseminação e transmissão do vírus, por exemplo. Mas antes da pandemia haviam outros entraves à nossa plena liberdade, como, por exemplo, o fato de nem sempre nós estarmos maduros o suficiente, psicologicamente, espiritualmente falando, para bancar com responsabilidade essa decisão de tomar um determinado caminho em detrimento do outro. Um outro paradoxo é que muitas vezes nós queremos essa independência e nos dizemos empoderados, independentes, autônomos, donos de nós mesmos, mas tememos o peso de assumir essa responsabilidade sozinhos. Qual de nós, perante uma dificuldade, não gostaria de compartilhar as próprias cruzes com outros amigos, amores, que se sensibilizassem com a nossa situação e pudessem estender um ombro amigo, pudessem estender esse amparo fraternal no momento em que a gente passa por uma desdita, por uma situação muito difícil. Pense num diagnóstico complexo e difícil, como por exemplo o de câncer, ou como a rede de apoio é de fundamental importância nesse momento de vulnerabilidade, de fragilidade, para que a gente não se sinta só mais um no mundo, não se sinta sozinho, quanto que esses vínculos fazem parte do enfrentamento dessas situações desafiadoras e, no fundo, nos leva a perceber que nós somos não plenamente independentes, nem tão autossuficientes como gostaríamos, mas interdependentes, sem perder com isso a nossa individualidade. Por vezes nós nos dispomos ao prazer, mas não sabemos lidar com a falta. Temos pouca resistência para vencer as nossas próprias más tendências. Então veja que a questão do livre-arbítrio é sempre um caminho de mão dupla. Tem tanto a oportunidade de eu ter protagonismo sobre a minha vida, liberdade para decidir, mas também a responsabilidade de arcar com essas decisões. E uma das
coisas que o espiritismo desmistifica e nos empodera, por assim dizer, faz nos recuperar a nossa autonomia, é dizer que não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Ou seja, nós não somos exatamente como folhas secas sussurrando ao sabor do vento, absolutamente influenciáveis e maleáveis pelo meio. É justamente por conta do nosso livre-arbítrio que a gente tem a condição de se posicionar na própria vida e no mundo. Não comercializar os nossos valores morais para agradar a quem quer que seja ou para permanecer em certas situações que por vezes não nos cabem, ou não nos cabem mais, ou não dizem respeito com aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E isso é muito interessante para a gente perceber o quanto que por trás dessa intolerância à frustração que a gente vê tão presente na nossa sociedade, por trás dos discursos de ódio, dessa angústia insuportável, há o mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque por vezes, como Joana de Ângeles Espírito vai dizer, a gente tenta aplacar a nossa sede com a água do mar, que não dessedenta e nos deixa ainda mais desidratados. Desejamos ser felizes, mas não estamos dispostos a renunciar e a amar primeiro. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes, quando alguém relata, por exemplo, sofrimento psíquico por conta de uma inabilidade ou uma infelicidade de ordem afetiva, a gente se pergunta se realmente aquele ser tem sofrido porque não é amado, porque a ninguém suscita amor, ou pela sua própria incapacidade de amar. Porque amar é uma decisão. Até em tarefas de amor, o nosso livre-arbítrio está sendo utilizado, a depender de com quem a gente escolhe para se relacionar afetivamente, eh, se a gente decide se manter ou se desfazer de uma determinada relação ou vínculo. É bem verdade que nesse campo, por exemplo, das relações afetivas, funciona muito mais o nosso inconsciente. Por vezes, nós levamos fantasias inconscientes para a relação, padrões que repetimos das nossas relações parentais que transferimos para novos vínculos, repetição de outras experiências afetivas, e há muito mais uma ordem daquilo que não é logicado, daquilo que não é cognitivamente processado. Mas o nosso livre-arbítrio também pode ser utilizado para essa autopercepção, para esse discernimento de si, para que a gente tome as rédeas da nossa vida enquanto ainda estamos na vida. Mas por vezes a gente permanece atento para as coisas do lado de fora, que estão mais relacionadas com as nossas distrações, com aquilo de que diz respeito ao mundo material, que é perecível, transitório, maleável, fluido, como dizia Zygmunt Bauman, e permanecemos cegos para dentro. Não significa que a gente deva viver alheio ou alienado do mundo, mas talvez deveríamos permanecer muito mais despertos para o nosso interior, a fim de que a gente possa utilizar com mais proveito essas potências da alma, como diz Leon Denis, mobilizando-as para catapultar o nosso desenvolvimento evolutivo, porque real é o interno, o de fora sempre passa. E queremos tanto ser livres, mas por vezes ignoramos as consequências das nossas próprias ações. Qual de nós, fazendo uma análise sincera de si, temos tido tempo de cumprir aquilo que Santo Agostinho nos adverte, desde 1857, data da primeira publicação de O Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual de nós tem parado alguns instantes, poucos minutos que sejam, antes de dormir, para revisitar o nosso dia, para pensar nos fatos marcantes da ocorrência daquelas últimas 24 horas, coisas que a gente não gostaria de repetir no dia seguinte, que a gente gostaria de vencer
e, portanto, empreender esforços de vontade para atravessar e resolver esse conflito e coisas de que a gente se orgulha, que tiveram uma ressonância muito grande com os valores que a gente abraça e que a gente gostaria de se estimular para fazer cada vez mais. O tempo é corrido, dizemos. Quando chegamos no final do dia, já estamos muito cansados e desgastados. Mas, pelo livre-arbítrio, nós sempre poderemos procurar um pouco mais de tempo para cuidar daquilo que é essencial e impostergável enquanto nós estamos no mundo. Porque esse momento presente é um momento fundamental para a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Esse pequeno instante na eternidade da nossa vida imortal pode ser sumamente importante para uma mudança de convicção que pode nos levar a repetir por mais anos velhos padrões ou a mudar definitivamente a nossa conduta. Por vezes, quando estamos cansados, abatidos, ao invés de buscar talvez uma literatura refazente, uma prece revitalizante, uma leitura edificante, uma conversa aprazível, recorremos às redes sociais e consumimos aqueles conteúdos que ajudam a deixar o nosso pensamento mais acelerado do que já está, porque nós já estamos, grosso modo, num estado de ansiedade. Isso efetivamente não contribui para o nosso equilíbrio psíquico. Por mais que conscientemente a gente saiba disso, a grande verdade é que quando nós estamos em meio a esse turbilhão, a gente acaba se deixando levar. Mas pelo livre-arbítrio, nós podemos tomar outra condição. Veja a importância da consciência que é acionada nos momentos em que a gente percebe a relevância daquilo que eu ainda não consigo fazer, mas pela disciplina posso criar um hábito novo e desenvolvê-lo e repeti-lo de uma forma tão automática como hoje faço coisas que não quero mais repetir. Quando não recorremos às redes sociais, recorremos a anestésicos, fugas, distrações as mais diversas, que tentam nos deixar num estado, digamos assim, de tranquilidade aparente. É aquela paz artificial, a paz comprada na farmácia ou em outros locais, com o objetivo da gente dar um tempo, como nós dizemos, relaxar. E essas ideias, inclusive propostas pela própria doutrina espírita, de relaxar de um modo refazente, ressignificador, consolador, poucas vezes são acionados por nós, como por exemplo a prece. Quantas vezes hoje nós já oramos? Será que a gente ainda tem essa cultura de que a prece serve apenas para momentos muito específicos, pedir alguma coisa? A prece para agradecer, a prece para que nós possamos, ao sair de casa, ir e voltar com tranquilidade, a prece para que a gente tenha mais forças para chegar ao final do dia, sem desequilíbrio, sem irritação, a prece de gratidão ao Criador pela existência, a prece sem pretexto. Nós deveríamos, como diz Joana de Ângeles, orar com a frequência com que nós nos alimentamos, e isso está diretamente relacionado também a esse apoio dos nossos mentores espirituais, do nosso espírito protetor, anjo de guarda, para que a gente utilize o livre-arbítrio com mais sabedoria. Por isso que Leon Denis vai dizer que, à primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada ao círculo das fatalidades que o encerra: necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas que quando a gente analisa mais em profundidade, a gente vê que a liberdade de que o homem dispõe é sempre suficiente para permitir que a alma quebre certos círculos viciosos e escape a certas forças opressoras. Há um poema belíssimo de Cora Coralina, que eu não sei se eu vou conseguir repetir, eu acredito que não, mas que ela fala sobre isso. Cabe sempre a mim o poder de ir ou ficar, de desistir ou continuar,
no sentido de que esse livre-arbítrio, por mais restritas que sejam as minhas condições e as minhas opções, eu sempre tenho a condição de perseverar e seguir mais um pouco adiante, ou permanecer estagnada no mesmo lugar. Por isso, liberdade e responsabilidade são correlativas no ser e aumentam à medida que a gente evolui moralmente. A responsabilidade do homem é justamente o que vai compor, é como se fosse a alavanca, o catalisador da sua própria dignidade e moralidade. E o interessante, eu até já falei isso numa palestra do Canteiro, que eu me lembro, que quanto mais a gente evolui moralmente, veja que paradoxo, aumentam as nossas opções, o nosso livre-arbítrio fica mais dilatado e, ao mesmo tempo, a gente fica mais, entre aspas, escravizado por amor. Porque passa a haver apenas uma opção: a opção de amar, a opção de ser abnegado, a opção de renunciar, a opção de perdoar e de perceber aquilo que há no outro de melhor e não mais julgar ou cometer outras posturas que cometíamos antes, né. Eu coloquei entre aspas essa expressão escravo por amor ou escravo por opção. Há uma mensagem de Joana de Ângeles na obra Viver e Amar que ela vai falar sobre isso. O mundo oferece diversos agentes escravocratas, o jogo, os vícios, né, o sexo desregrado, as compulsões alimentares, enfim, de variada ordem, mas aquele que já se identifica com a filosofia moral do Cristo e não deseja seguir por outro caminho que nem o caminho do bem, tornou-se um escravo deliberado por sua própria vontade, por opção. É aquele jugo suave e fardo leve, né, de que o Cristo nos diz, de fazer o bem, da prática da caridade, é a única coisa que nos é pedida. Então essa noção de moralidade, a nossa ética sendo construída com base no exercício do livre-arbítrio é inseparável da liberdade. E é interessante porque no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 8, há uma passagem enigmática e muito interessante da gente refletir quando falamos sobre livre-arbítrio, que ele vai dizer: "O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com os nascidos do Espírito." E a gente sabe que somente há liberdade quando nós conhecemos a verdade. Mas essa verdade, no nosso estágio evolutivo atual, ela só pode ser devassada por dimensões. Nós temos certas dimensões da verdade que vão sendo reveladas porque nós não suportaríamos conhecer toda a verdade face a face imediatamente, porque ainda estamos estagiando nessa maturidade psicológica, ainda estamos na infância. E o interessante é que quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais a gente tem liberdade de ir para onde a gente quiser. E mais a gente se sente mais arrastado, mais convidado a permanecer nos locais onde vamos ser mais úteis, onde vamos aprender mais, onde será melhor para o nosso processo evolutivo, mesmo que não seja exatamente os locais que nós desejemos. Isso é interessante. Há no capítulo 21 de João uma fala de Jesus sobre isso, referenciando Pedro. Em verdade eu te digo que quando eres jovem, ias para onde querias, e te cingias e te vestias. Mas quando chegares a ter mais idade e fores mais velho, dará a mão a outro, e ele te levará a caminhos onde não queres ir. Isso acontece a miúde na nossa vida. Não necessariamente quando a gente fica mais velho, porque o ficar mais velho, essa é uma interpretação desse texto, não é exatamente a envelhecência, mas a maturidade. Quando a gente fica mais velho, ou seja, quando a gente amadurece, a gente começa a utilizar o nosso livre-arbítrio de modo a que seja consoante com o próprio progresso.
Geralmente, quando ainda estamos imaturos, utilizamos o livre-arbítrio para a satisfação dos próprios caprichos. E isso nos leva a caminhos que é onde a gente quer ir, mas onde não seja relevante efetivamente para o nosso progresso. E isso se dá, por exemplo, em contextos familiares. Talvez hoje nós estejamos reencarnados numa família que não tenhamos a menor afinidade com nenhum dos seus entes. Algumas pessoas dizem: eu não sei o que eu fui fazer nessa família. Deus deve ter errado de endereço, porque efetivamente eu sou muito diferente dos meus familiares e não faço a menor ideia do que eu tenho que aprender com eles. É um discurso muito comum. E lógico que Deus não erra de endereço. E o trabalho todo está justamente em perceber essa lógica, porque é olhando para a nossa família que a gente vai perceber qual a nossa missão de vida. É justamente percebendo os pontos em que os nossos interesses se tocam, as dificuldades aumentam, que eu posso perceber o que eu estou sendo convidada a experimentar. A paciência, a tolerância, o perdão, a resignação, a aceitação. Ninguém tente se desvencilhar à força das conjunturas necessárias que tem, por mais que tenhamos livre-arbítrio. Não é que não possamos. Quando passamos por certas provas, ainda temos a liberdade de permanecer nelas ou não. Lembremos que as provas têm esse caráter educativo, um pouco mais livre do que as expiações. É como se fosse o réu primário, que ainda está naquele regime de educação e não necessariamente tem a sua liberdade completamente cerceada. Mas, se nós quisermos progredir com mais proveito e de forma mais efetiva, é importante a gente escolher os expedientes que podem nos aproximar desse caminho do bem e tentar evitar as fugas ao dever. Porque, senão, das próximas vezes, nós viremos em situações bastante atávicas, sem a possibilidade desse recuo. A depender de como a gente usa o nosso livre-arbítrio, isso também vai ter reflexos nas nossas próximas experiências. Isso é interessante, porque às vezes a gente reclama das cadeias em que a gente se coloca, mas elas não visam o castigo, mas, sobretudo, a lição que não foi aprendida antes. E Leon Denis vai dizer que, se a liberdade humana é restrita, ela está, pelo menos, em via de seu perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa senão a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Ou seja, à medida que eu vou aprendendo a utilizar e ser fiel no pouco, o muito virá. Então, esse livre-arbítrio hoje é cerceado, é uma condição transitória que vai depender do meu bom uso para ser alargado. O próprio apóstolo Paulo falava sobre isso quando, na sua epístola aos Efésios, ele vai se dizer embaixador em cadeias. E que é justamente quando se coloca nessa situação que ele pode falar mais livremente do evangelho como lhe convém falar. Isso nos lembra de Sócrates, que, não obstante preso injustamente por ser um detrator, um desviador, digamos assim, de jovens inteligências, alguém que era inimigo da sociedade, se achava livre por estar preso e condenado a ingerir a cicuta para morrer. Porque naquele momento, ele, embora fisicamente preso, sua liberdade cerceada pela justiça, ele se sentia livre no campo das ideias, livre em relação à atuação das suas próprias convicções. Ele não havia comercializado os seus valores morais, nem acolhido as sugestões dos seus amigos para fazer uma fuga, porque essa fuga seria para ele muito vergonhosa. E com o apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções, acontece algo similar. Paulo é açoitado bastas vezes, apedrejado em praça pública, preso tantas vezes em cadeias físicas, né? Não é linguagem metafórica, é literalmente falando. E foi justamente nessas situações que ele pôde mais falar do evangelho. Ou seja, ele foi
às penitenciárias, aos locais imundos que geralmente os pregadores não iam. Isso prova que o evangelho realmente atinge todos os campos. E era naqueles lugares que ele se sentia mais à vontade, porque ele estava diante de espíritos, entre aspas, condenados, criminosos e passíveis de serem redimidos, que é justamente a proposta do evangelho. Então, é impossível fugir ao reajuste proposto pela lei divina através da rebeldia ou da insânia. Porque às vezes a gente diz, né? Ah, eu estou usando o meu livre-arbítrio, portanto, eu vou me livrar de todas as condições que eu acho desagradáveis para mim. E o interessante é que a gente caminha alguns passos, lá na frente vai aparecer uma situação similar à qual a gente acabou de, pelo livre-arbítrio, se isentar de permanecer. Seja em relação à dinâmica afetiva, seja em relação à família, a problemas de enfrentamento do dia a dia. Por que isso? Porque talvez esse seja justamente o nosso gênero de provas. E a gente não consegue fugir indefinidamente disso. Então, é importante que a gente pense sobre o uso do nosso livre-arbítrio para o nosso próprio processo de evolução. Leon Denis vai falar que a inteligência e a vontade chegam a pouco e pouco a predominar sobre aquilo que representa a fatalidade. Então, o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Mas para sermos livres, é necessário querer sermos livres e fazer esforço para virmos a sê-lo, nos libertando da escravidão da ignorância e das paixões inferiores, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. O que ele está querendo dizer? Tem muita gente que julga que é livre, mas permanece preso na caverna. Se depara com os reflexos que estão projetados ali na parede interna da caverna e acha que é aquela que é a verdade. Quando, na verdade, aquele que se desfez dos seus grilhões saiu da caverna e precisou se acostumar com a sua visão a pouco e pouco, num processo muito doloroso, com a claridade exterior, este sim que contemplou toda a verdade. Então, essa verdade que liberta, ela é trazida pelo conhecimento, pelo discernimento, pelo bom uso da inteligência, pelo desenvolvimento da nossa intuição, pela força da vontade, para que a gente possa alcançar efetivamente esses valores dignificantes da nossa existência. A grande maioria de nós permanece preso nos mesmos círculos viciosos, somos escravos de fanatismos, escravos de preconceitos, escravos de padrões que muitas vezes nos fazem permanecer encarcerados. Então, é preciso querer se libertar. E para se libertar, há de se ter muito esforço. A gente não pode, também a pretexto do nosso livre-arbítrio, coagir, submeter ou pretender explorar outras vidas. Quantos casos nós temos visto, inclusive ultimamente, né, de violências domésticas, violências no lar, principalmente violências contra a mulher, a pretexto de amar, de não aceitar o fim de determinado relacionamento. Então a gente ainda erra, peca muito nesse aspecto de tolher a liberdade de consciência do outro. O verdadeiro amor é aquele que se resume num bem-querer, independente do comportamento ou daquilo que o outro queira para si. É dar ao outro a liberdade que lhe foi conferida por Deus, inclusive a liberdade de não nos amar, a liberdade de não querer permanecer ao nosso lado. E eu sei o quanto isso é duro, né? É lógico que se a gente ama alguém, a gente quer permanecer ao lado dessa pessoa, mas é importante que acima do nosso querer esteja o respeito, esteja a tolerância que ultrapassa todo o entendimento. E é interessante também a gente refletir, como o Leon Denis nos traz, que em todos os graus,
da ascensão do espírito imortal, na repartição dos bens e dos males da vida, há sempre uma reflexão e um espaço para a livre vontade do homem. Ou seja, temos liberdade de pensar e de agir, mas somos sempre responsáveis por suas consequências. A convicção não se impõe pela violência. Veja como Deus age, né? Deus age sempre com essa ideia de esperar o tempo, de nos dar a oportunidade de utilizar o nosso livre-arbítrio para errar ou acertar, aprender com os nossos equívocos e seguir sempre em frente, né? A liberdade humana e a previdência divina sempre se conciliam e se combinam, porque ao lado de Deus, que é soberanamente justo e bom, e que tem a sua vontade soberana ao nosso respeito, ele também dá um espaço para que a gente ensaie as nossas ações e tenha essa capacidade de autodeterminação individual. E ele analisa como nós utilizamos isso, né? E é interessante também a gente pensar o quanto o espiritismo, né, a nossa amada doutrina espírita, nos mostra que o livre-arbítrio acabou com aquela ideia do fatalismo, da fatalidade, né? A ideia do karma que a gente precisa purgar nessa vida, e a gente tem, digamos assim, uma cota de bem ou de mal definidos para isso. Através do nosso livre-arbítrio, a gente sabe que podemos, inclusive, ter uma modificação do nosso planejamento reencarnatório, a depender se nós estamos utilizando os recursos da vida para o bem ou não. Isso nos ajuda a agir como protagonistas da nossa vida, sem aquele vitimismo de que somos infelizes e padecemos porque fomos castigados pela divindade. Essa ideia faz parte de uma religiosidade muito primitiva, muito inicial. Os antigos, eu me lembro de um filme de Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, que ele se passa numa das grandes epidemias da humanidade, que as pessoas morriam, né, sem o mínimo cuidado com a higiene, né, naquela época não tinha álcool em gel, distanciamento social, desenvolvimento de vacinas, isso veio muito tempo mais tarde. E, infelizmente, os religiosos, na figura dos sacerdotes daquele tempo, falavam que as epidemias eram uma das pestes, né? A exemplo da peste negra, era uma das pestes colocadas como Deus, como castigo aos infiéis. E disseminavam, por exemplo, as práticas de autoflagício, para que as pessoas se penitenciassem e martirizando o corpo, achassem-se kits, digamos assim, com ódio suposto, né, à divindade. Então, naquela época, a morte assolava e não se tinha essa visão da ciência. Hoje, os tempos são outros. A aliança que Kardec propõe da ciência com a religião está cada vez mais consolidada. A gente vê em estudos da psiquiatria, por exemplo, a religiosidade apontada como fator de proteção para o comportamento suicida, por exemplo, para o enfrentamento de doenças de diagnóstico difícil, como o câncer, para patologias crônicas, ou como que os pacientes que têm fé conseguem lidar com essa situação de um modo mais resignado e ter um desenvolvimento, digamos assim, salutar, uma boa resposta ao tratamento. Então, isso tudo vem dessa aliança, né, da ciência e da religião e mostra o como, quando nós estamos determinados a agir com proveito, de utilizar a nossa inteligência para o progresso, seja intelectual, seja moral, nós temos essa liberdade, mesmo que seja parcial, limitada, para agir. Essa liberdade relativa, ela se dá por conta, né, em relação a essa consciência mais ou menos desperta, dada pelo progresso moral, e a nossa liberdade, logicamente, se limita onde inicia a liberdade do outro.
Então, o livre-arbítrio, essa livre vontade do espírito se exerce principalmente na hora das reencarnações, quando quase sempre participamos do nosso planejamento reencarnatório, à exceção de pequenos casos, né, em que a gente, se participasse, não teria condição de bem escolher e nos incriminaríamos mais. Assim, nós temos um convite para viver o amor, o evangelho de Jesus, para suportar a dor com maior resignação e coragem. A gente tem a condição de olhar para a prova de um olhar diferente do espírito encarnado, porque quando nós estamos desencarnados, temos a condição de, fora dessa personalidade, né, que hoje represento, que hoje vivo com todos os seus conflitos e expectativas, posso olhar com uma visão mais ampliada e perceber que tem certas provas que, para mim, Patrícia, encarnada, são insuportáveis. Como espírito imortal, eu vejo que, se eu passar por elas e vencê-las, realmente será um bom negócio. Então, liberdade na escolha do gênero de provas também. E a faculdade de sempre ceder ou resistir a esses arrastamentos que nunca são completamente irresistíveis, né? A nossa vontade sempre opera de algum modo. Joana de Ângeles Espírito vai dizer também sobre o livre-arbítrio que, se cada indivíduo agir conforme achar melhor, considerando-se liberado, essa atitude acaba trabalhando em favor da amargura, responsável pelos desmandos sem limites. É uma situação bem comum das pessoas que atingem um determinado cargo de poder. Infelizmente, nem todos nós sabemos lidar, quando estamos no poder, com a mesma sabedoria, consciência, fraternidade até, do que vivemos agora. E às vezes o espírito imortal anseia, ambiciona subir em altos postos, seja de uma empresa, seja de um governo, seja na própria família, e não entende porque engendra esforços para obter e nunca consegue. Se sente frustrado ou frustrada e acha que Deus está fazendo picuinha com ele, quando na verdade essa é uma forma do Criador dizer que nos ama, nos livrando daquela situação com a qual a gente ainda não tem discernimento para lidar. É um cerceamento do livre-arbítrio mais importante para o nosso processo evolutivo. Leon Denis vai dizer que o espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais se tornem internas e conscientes em razão da sua própria evolução. Aí a gente poderia questionar Leon Denis, né? Mas como assim? Em O Livro dos Espíritos, nós temos que as leis divinas já estão íncitas na nossa consciência. Então, o que falta? Se nós já sabemos tudo o que precisamos saber, por que ainda não fazemos o que precisamos fazer? Justamente porque utilizamos anestesiantes, fugas, mecanismos para escapar da consciência. Tentar silenciá-la, não pensar nisso agora, usando a nossa vontade para outros fins. No momento em que a gente mobiliza a nossa vontade para a prática, e essa prática integral vai passar por fases, até chegar nessa integralidade da lei divina na nossa consciência. A gente vai avançar em uns pontos, recuar em outros. Precisamos ter perseverança sempre para poder continuar nesse processo. E Joana de Ângeles vai nos dizer que somente mediante a responsabilidade o homem se liberta. Ou seja, o quanto é importante da gente perceber que responsabilizar-se pelas próprias ações é uma ferramenta preciosa para que a gente saiba o impacto daquilo que a gente decide nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, é importante a gente refletir que nós somos obreiros da nossa própria libertação. Nós vamos atingir esse estágio completo de liberdade através do cultivo íntimo e da valorização das nossas potências ocultas. E essas potências só podem ser despertadas nos momentos de dificuldades.
Todas as dificuldades pelas quais nós passamos podem ser vencidas, se tivermos resignação e coragem suficiente para seguir adiante. Nós precisamos entender que a lei de cooperação também é uma das leis divinas. Nós não estamos soltos no mundo. Fazemos partes de contextos familiares, de grupos sociais e, no mínimo, da grande família universal que nos une. Portanto, a liberdade de um sempre está relacionada e ligada à liberdade de outros. E quanto mais a gente conseguir se libertar das paixões e da ignorância, mais poderemos utilizar com proveito esse nosso livre-arbítrio. Então, é mais ou menos isso. Gostaria de agradecer penhoradamente mais uma vez pelo convite e fico à disposição para interação com vocês. Um grande abraço.